nasci e eu, Senhor, seus altares. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar o nosso culto, começar a adorar o Senhor. E para fazer a abertura, eu queria abrir lá em Salmo 27:8, onde diz assim: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha, entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Então que você possa estar atento a ouvir a voz do Senhor, sensível a ouvir a voz do Senhor, para quando Ele te chamar, para entrar na presença dEle,
você está pronta e dizer: Senhor, eu irei. Aproveite esse momento agora que vai ter o louvor e entre na presença do Senhor. Usufrua da presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui hoje para ouvir da tua palavra, para louvar e te engrandecer. Senhor, que o Senhor se faça presente aqui. O Senhor é o principal convidado deste lugar. Toma este lugar, toma os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queria deixar um depoimento breve para vocês aí. Hoje pela manhã, eu estava com o meu carro. Eu trabalho com transporte escolar, mas estou de férias, né? Então estava fazendo corrida pelo aplicativo. Estava com a rádio ligada. E aí eu escutei uma história de um rapaz que ele orava sempre a Deus. Ele estava num momento muito ruim da vida dele, de muita tribulação, muitos problemas. E ele entrou no quarto dele, no secreto dele, e falou com Deus, falou: Senhor Jesus, o Senhor sempre esteve comigo, todos os momentos da minha vida, todos os momentos bons da minha vida, o Senhor sempre esteve comigo. Mas hoje no deserto, eu só consigo ver apenas 2 pegadas, Senhor. E aí o Senhor sussurrou no ouvido dele: as pegadas eram minhas, eu te carreguei no colo. Entenda uma coisa, irmão: qualquer momento que você tiver que seja difícil, pode ter certeza, o Senhor Jesus está te carregando no colo. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai desistir de você. Amém? Vamos dar início ao culto. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar.
Nunca vi um amor tão grande assim. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. E eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Rarará, 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 rarará. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E o pardal encontrou casa, e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Mais uma vez. E o pardal encontrou casa, e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os seus altares. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Podem se assentar, fiquem à vontade. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Bom, como vocês sabem, esse mês a gente vai estar falando sobre fé e perseverança. E essas duas qualidades são qualidades que andam juntos. Elas estão sempre entreligadas uma na outra, que é você ter fé e perseverança. Acharam aí, irmãos? Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Lá diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, para a gente entender um pouco melhor, esse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12, ele se inicia após um famoso texto, que é o capítulo 11. Se você pegar o capítulo 11, o que antecede aí para você ler, você vai ver que o autor relata sobre os heróis da fé. E ali ele fala sobre muitos heróis conhecidos por nós, que são os heróis da fé. E ele fala que tudo o que eles fizeram, tudo o que aconteceu, foi mediante a fé, foi pela fé. Lá ele fala de Enoque, que foi um homem que não provou da morte, porque Deus levou ele. Lá ele fala também de Noé, que mesmo sem ver a tempestade, pela fé ele construiu a arca e salvou a sua família. Lá ele fala de Abraão, que mesmo saber para onde ele iria, ele obedeceu à voz de Deus pela fé e viveu como estrangeiro em um país que ele não conhecia, até ele encontrar a terra prometida que Deus havia lhe falado. E lá você também vai ver eles falando de muitos outros, como de Isaac, como Jacó, como de José, de Moisés, de Raabe e muitos outros heróis que teve. Até chegarmos nesse texto, o capítulo 12, aonde aqui, após ele falar sobre a fé, sobre esses heróis que viveram coisas extraordinárias, ele vem falar para a gente acorda para a vida. Ele vem nos mostrar que pela fé nós também podemos viver coisas grandiosas. Ele vem mostrar que pela fé nós devemos viver essa corrida, assim como ele fala ali que nos é proposta. E aí a gente já vê também que ele fala sobre a perseverança. E quando eu estava procurando o texto para colocar na ministração, eu li muitos textos e nenhum parecia que se encaixava, sabe, com aquilo. E quando eu fui ler o capítulo 11 e o capítulo 12, parecia que o autor ali, ele estava realmente me explicando. Olha, perseverança é isso. É assim que tem que fazer. Então, hoje a gente vai falar sobre esse capítulo 12 de Hebreus. Ali ele fala também que esse caminho de fé e perseverança foi percorrido por Jesus, não só pelos heróis. Porque se você for ver a história, os heróis têm as suas fraquezas. Ele teve os seus momentos de recaídas. Porém, Jesus, em todo momento, ele se manteve firme.
e ele foi fiel até o fim, pela fé. Ele é o exemplo perfeito de perseverança para nós, porque ele, assim como os outros, percorreram esse caminho. E aí, preparando já, né, essa analogia de corrida, quem aí pratica exercício físico? Quem dá umas corridinhas de vez em quando? Sei que aqui tem muitos corredores nessa igreja. E eu quero que a gente pense nesse momento, essa analogia, né, de vivermos a nossa vida como se fosse uma corrida. E uma corrida, ela tem o quê? Um ponto de partida. E esse ponto de partida que a gente vai usar aqui é a fé. Por quê? Porque é mediante a fé que a gente toma a decisão de aceitar Jesus e de viver uma nova vida com Ele. É mediante a fé. Porque se ela não existisse em nós, nós não teríamos esse desejo, nós não tomaríamos essa atitude de um dia aceitar Jesus e viver uma vida diferente. Então é nesse ponto de partida em que se inicia a nossa caminhada com Cristo, que se inicia a nossa caminhada cristã. E tem um texto bíblico que fala que quando isso se inicia, nós somos comparados a bebês, que comem o quê? Papinha, os alimentos mais molinhos. Por quê? Para não correr o risco de engasgar. Só que daí a palavra também diz que nós também vamos crescendo conforme nós vamos se alimentando. Nós nos tornamos crianças, adolescentes, jovens, adultos e assim por diante. Até que chega um momento em que a gente passa a comer alimentos sólidos. Mas o que é esse alimento que nos faz crescer todos os dias? O que é esse alimento que nós temos que comer todos os dias para crescer? Esse alimento nada mais é que a palavra de Deus. Porque para a gente crescer pela fé, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir. Quem aqui de vocês conheceu Jesus pessoalmente? Quem aqui de vocês já tocou em Jesus? Quem de vocês andou com Ele, conversou com Ele pessoalmente? Ninguém. Mas, como que você crê e você tem fé nele? Porque para um dia você ter aceitado Ele, você deve ter ouvido falar sobre Ele. Você deve ter ouvido a história dele. Ou você leu a história dele. Então, pela fé, você creu em Cristo. Então, à medida que nós vamos se alimentando dessa palavra, se alimentando daquilo que estamos ouvindo, do que estamos aprendendo, nós vamos crescendo e a nossa fé vai aumentando. E conforme nós vamos crescendo, nós vamos avançando nessa corrida. A gente sai ali do ponto de partida. E aí a gente começa a viver ali todos os dias com Cristo. Então, se hoje você se identifica como um bebê, você se identifica como uma criancinha que está só no alimento líquido ainda, começa a buscar mais. Começa a ler mais a palavra de Deus. Começa a escutar mais ministrações, a falar mais sobre Ele e falar com Ele, para que você possa o ouvir e para que você possa crescer espiritualmente e para que a sua fé possa ser aumentada. Porque é através de você ouvir a palavra que você cresce. E colocando isso em prática, os heróis da fé que a gente citou lá em cima, eles fizeram grandes coisas, mas eles fizeram pelo quê? Pela fé, que é a palavra de Deus. Se Deus não tivesse se manifestado a Moisés, conversado com Moisés e falado: Moisés, vá, Moisés não teria ido. Mas quando Deus falou com ele e falou: Moisés, vai, a fé cresceu nele e aí ele foi pela palavra de Deus. Moisés, vá, que eu vou estar com você em todos os momentos. Com Jesus foi a mesma coisa.
Você acha que se Deus Pai não tivesse falado tudo para Jesus, o que iria acontecer com ele, seria fácil para ele? Não que foi fácil, porque foi muito difícil ele saber tudo o que aconteceria com ele. E mesmo assim, pela fé, cumprir a sua missão. Mas ele fez tudo o que ele fez pela fé de que ele iria cumprir com êxito e que ele sentaria à direita de Deus. E assim por diante com todos os outros heróis da fé. Se não fosse Deus se manifestar e falar com eles, se não fosse Deus dar uma promessa a eles, entregar algo a eles, eles não teriam feito as coisas pela fé, porque eles não teriam ouvido. Então, bem simples para encerrar sobre fé, que eu acredito que os irmãos sabem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí quando você tem essa fé grandona, que você já ouviu bastante falar sobre Jesus, não importa a adversidade, não importa o que aconteça, não importa o que entre na sua frente, você está firmado. Sabe por quê? A fé, ela é a base de tudo. Ela é o ponto inicial. Se você tiver a fé, irmão, você tem tudo. Pode vir o que for, mas você não vai cair, porque você está firmado na rocha. Você pode não ver a tempestade, mas mesmo assim você vai estar firmado na promessa que o Senhor te entregou. Então, busquem mais conhecimento. Busquem ouvir a palavra do Senhor, para que a sua fé, para que a nossa fé seja firmada em Cristo, para que a nossa fé seja firmada na rocha. E aí essa caminhada a gente continua ali, só que aí chega uma hora que a gente começa a fazer o quê? Se cansar. Quem já correu lá seus 10 km? Chega lá no 5, no 7, você já está pedindo água. E aí, a nossa vida cristã é da mesma forma. Com o passar do tempo, você vai se alimentando e você vai crescendo e as coisas vão acontecendo. E aí chega um momento em que você se cansa e que você quer pedir água, que você quer desistir. E aí é nesse momento que as tribulações começam a vir. É nesse momento em que Deus começa a disciplinar você, a moldar você. É nesse momento que muitas vezes a gente quer largar tudo. Só que se você continuar lendo o texto de Hebreus capítulo 12, você vai ver, eu vou ler um pedaço com vocês, que fala assim, ó. Hebreus 12, 4, fala assim, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem todas as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Sabe por que está difícil? Porque você é filho. Sabe por que você passa por provação? Porque você é filho. Sabe por que às vezes você perde algo que você ama tanto? Porque você é filho. Você é filho de Deus e Ele disciplina os seus filhos amados. Ele nos disciplina, sabe para quê? Para que a gente cresça. Para que a gente alcance a santidade que Ele tanto nos pede. Para que a gente seja cada vez mais parecidos com Ele. Então Ele nos disciplina. Como? Às vezes tirando algo de nós. Às vezes nos moldando e nos mostrando que nós fazemos coisas que não agradam a Ele. Às vezes, tirando pessoas da nossa vida. Às vezes, tirando emprego, tirando cargo, tirando coisas. Mas Ele nos disciplina. Às vezes, tirando o nosso ego. E assim por diante. Ele nos molda. E é aqui nesse momento em que você está cansado já, que você quer desistir, que está doendo, em que entra a perseverança.
Sabe por quê? A perseverança, ela é a qualidade daquele que persiste, ou seja, é aquele que não desiste. Muitas vezes, a gente começa coisas e a gente está caminhando e aí o que a gente faz? Para. Muitas vezes até sem motivo, mas para. Quantos aqui de vocês já fizeram isso? Começou algo e parou. Quer um exemplo? Exemplo meu, gente. Não falando de ninguém, tá? Amiga, eu vou fazer academia esse ano. Vamos fazer academia comigo? Vamos. A academia até hoje não me viu. Por quê? Eu desisti sem nem começar. Eu vou fazer exercício, eu vou fazer funcional. Gente, tá difícil. Funcional é 2 vezes na semana, 1 vez no mês eu apareço. Mas eu vou conseguir, irmão, vou chegar lá. Vou persistir. Por quê? Não é fácil. A gente tem muito isso de se sabotar. A gente mesmo se sabota. Eu vou começar o meu negócio. E aí você tá lá, e você faz, de repente, acabou, parou. Eu vou começar um curso, porque eu quero me especializar em tal área. Você vai 2, 3, 4, 5 aulas. Não aparece mais. E nós somos assim, infelizmente. Muitas vezes nós começamos coisas e não terminamos, e isso é um ciclo vicioso nas nossas vidas. Nós precisamos persistir, nós precisamos perseverar. Quantos aqui têm algum objetivo para alcançar? E vocês estão fazendo o que para alcançar esse objetivo? Vocês estão lutando por essas coisas? Vocês estão todos os dias se empenhando para que o seu objetivo venha a ser realizado? A perseverança, ela é uma virtude muito valorizada, não só na Bíblia, mas em todas as áreas da nossa vida. Quer um exemplo? Casamento. Cara, se você não perseverar no casamento, meu Deus do céu. Com 1 semana de casado, você está separado. Perseverar? Glória a Deus, em agosto faz 9 anos que eu estou perseverando. E é assim, irmãos, a gente tem que perseverar. Na área financeira, muitas vezes, a gente está num trabalho, às vezes a gente não está achando que o trabalho está legal, e aí o que a gente faz? Desiste, em vez de começar a ver de outras formas, fazer de outras formas, ou buscar em outro lugar, perseverar, para mudar, para virar a vida financeira. Sabe por quê? Os boletos não deixam de vir. Aí você vai desistir? Não, tem que perseverar. Vai fazer o quê? Persevera. Com os filhos, todos os dias você não tem que falar a mesma coisa para o abençoado? Todos os dias. Tem dia que eu falo assim, eu vou sumir, eu quero sumir dessa casa. Porque você fala 1000 vezes e o abençoado não te escuta. Mas tem que fazer o quê? Você vai sumir? Não, persevera. Vai te ouvir? Não sei, mas continua, persevera. E é assim. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Na nossa vida cristã, se a gente não perseverar, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não tiver persistência, a gente desiste muito fácil. Sabe por quê? Quando a gente aceita Jesus, que é o ponto de partida ali que eu falei, sabe o que parece que acontece? Assim, parece que Cristo nos coloca numa bolha. Meu filhinho, meu bebezinho. E aí ele começa a cuidar da gente ali, né? As coisas começam a acontecer e você está apaixonado. E tudo que você vai falar, você quer falar de Cristo. Tudo que você vai fazer, você quer falar de Cristo. Tudo tem que ser envolvido com as coisas da igreja porque você está apaixonado. É o primeiro amor, o primeiro contato ali, sabe? Só que aí, a gente vai crescendo. E aí, Deus começa a nos moldar. E aí começa a doer. Parece que ele abriu a bolha assim, sabe? Aí as coisas começam a vir. E começa a doer.
E aí quando começa a doer, na primeira flecha que Satanás manda, você fala assim, não quero mais. Parece que eu entrei para a igreja, ficou pior do que era. Parece que os irmãos que estão lá fora estão melhor do que eu, quem nunca? Parece que o outro que está lá fora está progredindo mais que eu. Sabe o que é isso? Falta de perseverança. Quando as coisas estão ruins, nem sempre é o capeta. Muitas vezes, na maioria das vezes, é Deus que está te moldando. Muitas vezes, é Deus que está te criando para ser alguém, para ser algo, para fazer algo. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E se Ele não nos cuidar, assim como um pai cuida do filho, que é o que a gente acabou de ler. Se Ele não cuidar da gente, assim como um pai cuida do filho, o que vai ser de nós? Ele nos ama, e é por isso que Ele faz isso. E é exatamente por esse mesmo motivo que nós temos que perseverar. E aí, eu quero falar com vocês, nesse sentido de perseverança, sinônimo de luta, esforço e sacrifício. Será que nós temos nos esforçado, nos sacrificado pelas coisas do Senhor? Será que nós temos persistido e perseverado nas coisas do Senhor? Em buscar a Ele, em ter relacionamento com Ele, em ter uma vida em santidade? Porque o nosso chamado é esse. Ter relacionamento e viver uma vida em santidade. À medida em que você tem relacionamento com Ele, você vai se santificando cada vez mais. Esse é o nosso chamado. E será que a gente tem persistido? E aí eu queria dar para vocês um exemplo de perseverança bem rápido. Quem aqui já ouviu falar sobre Thomas Edison? Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada. Só que antes dele conseguir fazer a sua primeira lâmpada funcionar, ele teve 1000 tentativas. E as 1000 não deu certo. Só que e se ele tivesse desistido? Hoje a gente ainda está com aquele negócio que põe fogo lá assim, que eu não sei o nome. Lamparina. A gente ia estar com a lamparina ainda para cima e para baixo. Mas ele não desistiu. Na tentativa 1001, deu certo. E hoje, olha o tanto de lâmpadas e tipos de lâmpadas e luzes que existem. Existem de vários tipos. E vocês já pararam para pensar se ele tivesse desistido? E esse é apenas um exemplo de muitos que eu achei. De muitas pessoas que perseveraram até conseguir o seu alvo. Você quer ver um exemplo? Na Bíblia, Moisés. Deus falou com Moisés, Moisés foi para o Egito, chegou lá, Moisés falou com o faraó. Faraó, liberta o meu povo. O que o faraó falou? Não. Moisés vai embora. Fala com Deus. Vai lá de novo, Moisés. Moisés vai lá de novo. Liberta o meu povo. Não. Moisés vai embora, fala com Deus de novo. Deus, vai lá, Moisés. E o que o faraó faz? Não. Sabe quantas vezes Moisés foi falar com o faraó? 10 vezes. E as 10 vezes faraó negou. E se Moisés tivesse olhado para Deus e falado assim, Senhor, já tentei, estou indo embora, chega. Se o Senhor quiser livrar o povo, o Senhor que se vira. Mas não, ele não desistiu. Ele continuou firme, mesmo diante das adversidades. Ele continuou firme, perseverando. Até que chegou um momento em que o faraó começou a seguir o povo, para matar o povo, para pegar o povo. E eles chegam no mar, onde já não tem mais para onde eles ir. Moisés poderia ter desistido, Moisés poderia ter se entregado. Mas o que ele faz? Ouve a voz de Deus. E pela fé, ele faz o que Deus pede. E o mar é aberto. E o povo de Israel é liberto. Mas e se ele tivesse desistido? Hebreus 12:3 fala assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem bem naquele que suportou os pecados por si mesmo. Quem que é esse que suportou?
Jesus. E Ele suportou por quem? Por nós. Jesus, desde o início, Ele sabia pelo que Ele ia passar. Ele sabia que não seria fácil, mas Ele suportou todos os insultos, Ele suportou todas as oposições que tiveram contra Ele, Ele suportou os olhares tortos, e já sabe, né? Jesus chegou o crente. Ele suportou todos os olhares tortos, Ele suportou as perseguições e não desistiu. Vocês acham que foi fácil? Não foi, mas Ele não desistiu. Jesus perseverou até o fim. Jesus, Ele foi açoitado e não desistiu. Jesus, cuspiram nele e Ele não desistiu. Ele foi machucado, Ele foi crucificado e Ele não desistiu. Até o momento em que Ele falou, está consumado. Ele perseverou por nós até o fim. E nós temos perseverado por Cristo? Nós temos persistido na nossa caminhada cristã? Será que nós temos suportado todas as coisas por amor a Cristo? Assim como Ele suportou por nós. Só que Cristo, Ele tinha um alvo, que era nos libertar, que era nos curar e nos salvar. E enquanto Ele não cumpriu esse propósito, Ele persistiu até o fim. Enquanto Ele não cumpriu, enquanto Ele não chegou no seu alvo, Ele persistiu. E Ele persistiu até o fim. Ele foi ressuscitado e sentou à direita de Deus. E nós, indo para o ponto final, para a reta final dessa corrida, você está cansado, mas você persistiu, você está firme. E aí a reta final, nós temos que viver por um objetivo. Se nós não tivermos um objetivo na nossa vida, nem precisa entrar na corrida. Nós precisamos ter um objetivo. E qual que é o objetivo da sua vida cristã? Qual é o objetivo da sua vida? Em Filipenses 3, 13 e 14 fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, e mais uma vez aqui ele compara a nossa vida com uma corrida. Ele diz que nós devemos sempre seguir em frente sem desistir, sempre buscando uma forma de melhorar o nosso caminho, de melhorar a nossa caminhada com Deus. Embora ele fale ali que ele sabe que nós não seremos perfeitos aqui, mas nós devemos a todo momento buscar melhorar e ser mais parecidos com Cristo. Que nós devemos nos esforçar todos os dias para viver como Jesus deseja que nós vivemos, para agradar ao Senhor. E assim como um corredor que se concentra em chegar à linha da reta final e ganhar o seu prêmio, nós também precisamos se concentrar no nosso prêmio. E sabe qual que é o nosso prêmio? Ter uma vida eterna com Deus. Você sabe qual que deve ser o alvo da sua vida? Jesus Cristo, ter uma vida eterna com Ele, porque aqui você persevera, aqui você tem que persistir, aqui você passa por tribulação, aqui você sofre, só que quando você estiver na vida com Ele, na vida eterna com Ele, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter dor, não vai ter nada que vai te fazer mal, pelo contrário, você vai viver a todo momento com Ele, adorando o nome dEle, tendo relacionamento com Ele, assim como Ele planejou desde o início. Então, irmãos, tenham fé e perseverem para que vocês possam chegar na reta final e alcançar o prêmio que é a vida eterna com Jesus. Amém? Fechem seus olhos para a gente orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na sua casa e falar da sua palavra, Senhor.
Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Te agradeço, Papai amado, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Também te peço, Senhor, que alcance eles neste momento, ó Pai. E que essa palavra, Senhor, seja cativada em seus corações. Que essa palavra, Papai amada, possa ser um mover na vida deles, para que a partir de amanhã, para que a partir de agora, eles possam viver a vida com o olho no alvo, o alvo que é Cristo, o alvo que é o Senhor, o alvo que é a vida eterna, Papai amado. Que nós possamos, apesar de todas as tribulações, de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, nós possamos estar com o olho fixado no Senhor, fixado no alvo, Pai, porque a gente sabe, Senhor, e a sua palavra mesmo fala, que não seria fácil, mas que o Senhor estaria conosco em todos os momentos, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, em nome de Jesus, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que estão assistindo pela live, que eles também possam ser tocados e usados como instrumento na sua obra, em nome de Jesus, amém. Está encerrado.